Sejam bem-vindos, minhas crianças, para a segunda temporada do Relatos Sobrenaturais de Youtubers. Olá, Pai Troll. Entre, seja bem-vindo e me diga o que de bizarro, macabro ou sobrenatural ocorreu com você. E apoie muito essa série arrebentando o like. É muito importante o seu apoio. Fala galera, beleza? Tranquilo no mamilo? Bom pessoal, eu sou o Guilherme pra quem não me conhece, mas muito mais conhecido no YouTube como Pai Troll. Eu tenho um canal aí de jogos impossíveis, jogos from hell, mas enfim, eu estou aqui a convite do meu amigo Ambu pra falar um pouco pra vocês de alguns relatos sobrenaturais que aconteceram especificadamente aqui em casa. Esses fatos aconteceram alguns anos atrás e me deixaram com bastante medo na época, principalmente porque eu sou uma pessoa muito cagona, eu tenho medo até da minha sombra se deixarem. Apesar de eu estar presente em todos esses fatos e ter visto tudo com os meus olhos, nenhum desses fatos aconteceu diretamente comigo. Foram com pessoas da minha família, pessoas próximas a mim. Então, por questão de exposição, eu não quero expor essas pessoas. Eu vou falar delas nas histórias como se elas fossem meus primos e primas, tudo bem? Bom, mas então vamos começar logo esses fatos sobrenaturais. Eu já estou morrendo de medo, eu quero acabar logo essa gravação aqui. O primeiro fato é que eu tenho uma prima que ela tem ela tinha, na verdade, alguns distúrbios de sono, tinha algumas visões, e isso foi meio perturbador durante uma época crítica da vida dela, e eu pude presenciar isso acontecendo. Teve uma vez que ela tava dormindo no quarto e eu vi acontecendo, ela acordou, ela começou simplesmente a andar pra trás, meio acordada, meio dormindo, ela tava quase caindo da cama. Inclusive a minha mãe teve que vir segurar pra ela não cair. E depois ela contando pra gente, ela falou que ela acordou, ela viu meio que uma aranha gigante em cima dela, assim. E eu acredito na palavra dela, ela não ia inventar uma história, não era simplesmente um sonho. Porque ela tava acordada, ela continuou caminhando, engatinhando pra trás da cama. Ela tinha esses surtos de visões, ela via às vezes algumas coisas, alguns bichos, a aranha gigante. Na minha casa, ela não é segundo andar, mas ela tem uma parte em cima, um cômodo em cima, que é uma sala. Teve uma vez que aconteceu a mesma coisa. Ela acordou, ela viu um bicho, ela saiu desesperada correndo pela escada aqui, a gente teve que vir segurar ela também. Eu tava presente nesse dia, eu lembro muito bem disso acontecendo. O segundo fato aconteceu também aqui em casa, alguns meses depois desse primeiro fato, eu acho que mais ou menos um meio ano depois, com essa mesma prima minha. A gente tinha muito contato na época, ela sempre vinha pra cá, passava o final de semana aqui, dormia aqui em casa, a gente era bem íntimo mesmo. E eu lembro essa vez que ela foi usar o banheiro, a gente tava aqui, era durante o dia até, não era nem de noite. Eu tava na sala, eu lembro perfeitamente desse dia. E ela foi usar o banheiro, eu lembro que ela entrou no banheiro e ela deu um berro, minha mãe foi lá acudir ela tava branca, pálida, quase desmaiando. A gente não conseguia entender o que tinha acontecido, na verdade. Eu acho que a gente achou que ela tava passando mal mesmo, né, coisa física mesmo. Depois ela contou pra gente que ela entrou no banheiro assim, a porta tava meio encostada assim, no que ela fechou a porta, ela viu uma menina atrás, parada, olhando pra ela, uma menina toda de branco, que ficou encarando ela, e ela ficou travada, ela ficou sem reação, e ela conseguiu dar um berro pra minha mãe ir lá acudir. Bom, é óbvio que na época eu fiquei assim, né, que eu fiquei em choque, óbvio, eu morro de medo dessas coisas, morro de medo de tudo. Ainda mais falar que tem uma menina no meu banheiro aqui, o banheiro que eu uso pra tomar banho. Maravilha, né? Fiquei uma semana sem tomar banho, né? Mas o fato mais incrível, ou mais bizarro, aterrorizante, eu não contei pra vocês ainda, que foi o seguinte. A nossa família, ela é religiosa, nós somos cristãos, acreditamos em Deus e tudo mais. Então a gente fez algumas orações ali, a gente expulsou isso, o que possa ser, no caso. E ok, o problema foi sanado. Só que o mais bizarro foi que no mesmo dia, foi na mesma noite que aconteceu isso, na casa dela aconteceu a mesma coisa. A minha prima, minha outra prima, viu a mesma menina de branco. Eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, que isso aconteceu. Eu sou testemunha viva disso. Aí vocês podem falar que, eles podem ter conversado, a menina imaginou. Mas não, galera, não. A minha mãe não tinha contado nada, a minha prima também não tinha contado nada. Então, assim, eu tô até arrepiado aqui só de contar essa história, né? Um fato aí que realmente me deixou muito amedrontado na época, com o Brioquinho em choque. E o terceiro e último fato aqui aterrorizante que aconteceu na minha humilde residência foi um pouco depois desses dois fatos aí, foi um intervalo mais ou menos de 2 anos, 3 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo. Foi com um primo meu, dessa vez por parte de pai, e todas as minhas primas que eu contei até agora, parte de mãe. Eu lembro que esse meu primo vinha também passar alguns finais de semana aqui em casa, a gente ficava jogando videogame. Apesar da nossa diferença de idade ser maior até, ser um pouco maior, ele também tinha essa questão de enxergar as coisas, de ter uma visão maior, enxergar esse mundo sobrenatural. Só que no caso dele,
ele enxergava demônios e não insetos e aranhas gigantes. No caso dele, já me deixava com muito mais medo, né, disso que acontecia. E aí eu lembro uma vez que ele tava aqui em casa, ele disse que viu também durante a noite. Aí a minha mãe veio, chamou uma pastora na época, ela veio aqui algumas noites aqui em casa, a gente fez várias orações e tudo mais. Eu lembro que quando aconteceu, ele tava no quarto da minha mãe, que é do lado aqui, quarto do lado do meu aqui, grudado. Ele tava dormindo durante a noite lá no quarto. Eu lembro que quando a pastora foi orar lá, ela começou a passar mal. Isso é verdade, galera, eu juro pra vocês, ela começou a passar mal, ela quase desmaiou. Principalmente quando ela foi num canto, perto da cabeceira do criado mudo da minha mãe. Ela começou a ficar zonza, a gente teve que tirar ela de lá, porque o negócio foi tenso, de verdade, galera. E depois de uma campanha que ela fez, ela veio uma semana aqui em casa, eu não lembro exatamente, que já faz muito tempo. Mas o fato, de fato, aconteceu na última noite, quando a gente tinha acabado de fazer o que a gente tinha que fazer, as orações, a gente expulsou e tudo mais. Ele tava lá, eu tava com ele, deitado do lado. Eu tava lá mexendo no meu celular, não sei o que eu tava fazendo na época, eu tava deitado do lado dele. Quando ele começou a ficar branco, pálido, também, ele só apontou assim, ó, bem pro canto, bem na quina do quarto, não na quina do criado mudo, na quina de trás do quarto. Ele apontou e falou assim, tem um monte ali, imagina o meu brioco, né? Não passava nem nitrogênio líquido. Eu saí berrando pra minha mãe ir lá, né? Resolver o problema, né? Não sei quem minha mãe é, né? Não é caçador de demônio, mas vai saber, né? Mãe é mãe. Eu só sei, galera, que esse fato aconteceu de verdade verdadeira. Eu juro pra vocês, de todo o meu coração, que tudo isso que eu contei aconteceu. Esse último fato foi a coisa mais perturbadora, eu acho, que aconteceu na minha vida com relação a esse tipo de coisa, de experiência sobrenatural. Eu fiquei muito em choque, porque não era besteira. Eu acredito na palavra deles, de todos eles que eu contei aqui. Então, eu não sei, talvez fosse um problema na minha casa, talvez fosse alguma coisa que aconteceu. E é isso, galera, esses foram os meus fatos aterrorizantes, fatos dos quais eu tive a infelicidade de estar presente e acompanhar de perto aqui em casa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like, aquele favorito, vai ajudar muito na divulgação aí, ajudar o canal do Tio Ambu. Galera, o link do meu canal vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta de jogos impossíveis, Tomate no Brioco, Desgraça Alheia e Super Mario, você com certeza vai gostar do meu conteúdo. Fica aí então um convite, dá uma passadinha lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer o meu canal. Fica aqui também o meu muito obrigado ao Ambu pelo convite. Cara, tamo junto, espero um dia poder te ver pessoalmente pra te dar aquele abraço, aquele beijo bem gostoso. E é isso, galera, fiquem com tudo, um grande abraço e falou, tchau! Espero que tenham gostado. E quem será o nosso próximo convidado? Escreva nos comentários quem você quer e também conte os seus relatos. Se inscreva no canal do Pai Troll, que é um canal maravilhoso que eu sempre acompanho, e compartilhe nas redes sociais. Tenha uma ótima noite, minhas crianças. Olá, Bibi. Entre, seja bem-vinda e me diga, o que de bizarro, macabro, sobrenatural ocorreu com você? Oi, gente, que é a Bi, e pra quem não me conhece, meu nome é Bianca e eu tenho um canal de Minecraft, tá? Bom, hoje eu vim aqui no canal do Ambu pra contar uma história que aconteceu comigo, uma história assim fora do normal, né? Meio macabra e tal. Então hoje eu vou contar uma história, cara, óbvio que eu fiquei com muito medo. O que aconteceu? Tava eu lá com os meus 13 anos de idade, mais ou menos, e eu fui viajar com a galera do colégio pra um lugar chamado Petar, que é onde tem várias cavernas, tal, dá pra gente conhecer várias cavernas e tudo mais. Aí o que aconteceu, galera? Essa viagem foi muito assustadora, cara, foi bastante assustadora. Eu vou contar pra vocês como que aconteceu tudo. Basicamente, como o Petar é um lugar que tem várias cavernas, a gente foi um dos dias lá visitar uma caverna. E tem um momento lá na caverna que os guias param e falam, galera, desliguem todas as lanternas. E aí fica aquela escuridão, assim, ninguém consegue ver um outro, ninguém consegue ver nada. Aí todo mundo fica em silêncio, assim, e a gente só vai escutando os barulhos da caverna, que vem de longe e tal. E, cara, aquilo ali já me deu muito medo, porque eu tenho bastante medo de
de escuro. Na verdade, desde pequena, eu tinha muito medo de tudo. Eu nunca tive coragem de entrar em um brinquedo de parque, assim, sabe? Só lá pros meus 14 anos que eu comecei a ter mais coragem. Isso que eu vou fazer 16 agora em maio. Mesmo assim, até hoje eu sou bastante medrosa com essas coisas. O que aconteceu? Desligou a luz, aí a gente ficou com muito medo. E, mano, eu escutei, tipo, um passo, tá ligado? Eu escutei, tipo, um passo, assim, até o guia perguntou, gente, tem alguém de pé? Se tiver, senta, porque é perigoso. Imagina, o guia não tá vendo onde a pessoa tá indo, a pessoa pode ir lá e cair, assim, no meio da caverna, num lugar e, bum, morrer, tá ligado? Tipo, meu Deus. E aí falaram, não tem ninguém de pé. Aí ele ficou de boa, assim, eu fiquei, mano, como assim eles estão ouvindo o passo e não tem ninguém de pé? Mas tudo bem. Tudo bem, passou aquilo, a gente ligou as luzes e passou aquele momento lá de angústia. Eu já fiquei assim, toda medrosa, porque, mano, como assim não tem ninguém de pé, a gente tá ouvindo o passo? Mas tudo bem. Naquela mesma noite, quando a gente foi pro hotel, já era umas 8, 9 horas, a gente tava quase indo dormir. E aí a gente decidiu, mano, vamos fazer história de terror? A gente falou, beleza. Eu falei, cara, eu não posso deixar aqui mostrar na frente de minhas amigas que eu tenho medo. Então vamos lá, fingir que eu sou corajosa e vamos participar dessa bagaça. A gente ficou lá do lado de fora dos quartos, né? E aí cada um levou a lanterna e era muito escuro, né? A gente até apagou as luzes lá, deixou só a lanterna. Aí a gente falou, galera, apaguem todas as lanternas e deixa só da pessoa que tá contando história. Aí ficou aquele clima, a pessoa que tá contando história no meio, assim, com a lanterna virada pro rosto pra ficar, tipo, muito macabro. E o resto, todo mundo apagado e abraçado um no outro, assim, pra não sentir tanto medo. Aí, beleza, a minha amiga tava contando a história e aí, do nada, a lanterna dela desligou. Tipo, desligou, literalmente. Do nada. Pensa numa mina que ficou com medo, velho. Eu fiquei com muito medo, sério. Sem brincadeira, ela pegou assim e do nada desligou. Aí ela tentou ligar, não conseguia. Aí depois ela deu uma mexida e tal, ligou de novo. Mas, velho, pensa... Mano. Pensa numa pessoa contando história de terror e do nada pifa a lanterna dela. Sério, sem brincadeira, eu fiquei... Nossa, mano, eu fiquei com muito medo. Não só eu, como todo mundo. A gente deu até aquele gritinho, tipo... Ai, que medinho! Tipo de menina, assim, tá ligado? Depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não me lembro, a minha amiga, eu lembro que ela tava com o pé machucado. E no hotel que a gente tava, era tipo uma montanha. Então os quartos ficavam em cima e, tipo, a área de café da manhã ficava embaixo, a recepção ficava tudo embaixo. E tinha uma trilha, assim, pra chegar nos quartos, tá ligado? Só que o que aconteceu? Como a minha amiga, ela tava com o pé machucado, eu tive que descer pra pegar o jantar dela. Sim, eu desci, eu sou com uma amiga muito legal, né, cara? A gente desceu, pegou o jantar dela, e aí na hora de levar lá pra baixo os pratos e tal, já tava todo mundo basicamente dormindo. Então eu tive que descer sozinha pra deixar lá embaixo, né? O hotel tava, tipo, silêncio total, todo mundo quase dormindo já, tava todo mundo dentro dos quartos. E eu lá, toda a babaca, querendo ir sozinha lá embaixo, botar o prato da minha amiga lá no lugar do refeitório. Beleza, desci, e na hora de subir, eu escutei um barulho. Aí eu falei... Meu Deus, mano, que barulho é esse? E eu, mano, eu sempre tive muito medo de tudo, galera. Qualquer coisa já me assusta muito. O que aconteceu? Eu saí no pau, saí correndo muito rápido, muito rápido. E, velho, eu cheguei lá em cima, tipo... E ninguém sabia por quê, tá ligado? Eu falei, não, é que eu escutei um barulho. E aí eu saí correndo, vai que era alguma coisa. E aí todo mundo começou a rir da minha cara. Sendo que, tipo, mano, eu fiquei com muito medo. Porque naquela viagem já tinha acontecido, era a terceira coisa que tinha acontecido macabramente, assim. Fiquei com bastante medo. Essa viagem foi muito top, mas eu, cara, me assustei em várias vezes. Porque, mano, se você vai pra um lugar que você vai entrar em cavernas, já não é uma coisa assim, tipo, legal, tranquilo. Você já fica assim com um pouquinho de medo, pelo menos eu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha história, assim. Muito obrigada, Ambu, por ter dado essa oportunidade de aparecer no seu canal. Tô chegando agora a 1 milhão de inscritos, provavelmente vai chegar hoje mesmo. Galera do canal do Ambu, quem puder me ajudar aí pra gente chegar rapidamente a 1 milhão de inscritos, tamo junto, velho. Um beijão pra você também, Ambu, tamo junto. E um beijão pra todos os inscritos dele. Tamo junto, galera. Um beijão pra vocês. Falou! A série Relatos Sobrenaturais de Youtubers dá muito trabalho pra ser feito. Então, por favor, deixe o seu like pra apoiar e se inscreva no canal da Bibi, que tá chegando a quase 1 milhão de membros. Muito obrigado a todos que me apoiaram nesse vídeo. E qual é o próximo youtuber que vocês querem no relato? Tenham uma ótima noite, minhas crianças. Olá, Cid. Entre, seja bem-vindo e me diga, o que de bizarro, macabro ou sobrenatural ocorreu com você?
Fala galerinha do YouTube, aqui é o Cid, né? Meu nome é Cid. Na verdade não é meu nome, mas faz de conta que é meu nome. E eu tenho um blog chamado Não Salvo, que talvez você já tenha ouvido falar alguma vez na sua vida, ou já tenha entrado alguma vez. Se nunca entrou, nunca ouviu falar, também foda-se, porque agora eu tenho um canal no YouTube, que é o Cid Cidoso, né? Quem não conhece, depois dá um clique lá, se inscreve lá ou tenta conhecer nossos vídeos, que tá muito legal. E eu fui chamado aqui para fazer o meu relato sobrenatural, ou assustador, ou seja lá qual é o adjetivo. E o meu relato ele aconteceu quando eu tinha mais ou menos 16 ou 17 anos, e eu morava em Santos na época, né? Morava eu, meu pai, minha mãe e a minha avó. E lá em Santos, minha avó morava com a gente porque minha avó ela estava com Alzheimer, né? Quem tem algum parente que tem Alzheimer ou conhece alguém que tem Alzheimer sabe como é que é. A pessoa esquece algumas coisas, não lembra muito bem, às vezes esquece as próprias pessoas, né? Que ficaram a vida inteira com ela, a pessoa acaba esquecendo, não se recorda muito bem de tudo que acontece durante o dia, ou minutos atrás, ou algumas horas atrás, a pessoa já não lembra direito o que aconteceu. Então, quem tem Alzheimer, ela realmente sofre aí de ter um mundo paralelo à sua volta, né? E ao mesmo tempo a minha avó, ela ficava bastante sozinha em casa, porque meus pais estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa, eu estava estudando, então ela ficava um tempo sozinha em casa, e algumas vezes a gente voltava para casa e abria a porta, ela não escutava, e a gente percebia que ela estava conversando sozinha, estava falando com alguém, né? E obviamente não tinha mais ninguém na casa, então várias vezes a gente já flagrou ela conversando com algumas pessoas, né? Uma dessas vezes aí foi ela falando com o Luiz, que depois eu descobri que tinha sido um ex-noivo dela, que tinha se enforcado há muitos anos atrás. E aí ela tava falando com um tal de Luiz e tal, e eu não sabia quem era Luiz, perguntei pro meu pai ficou meio assim, e depois ele veio me contar a história. Então já aconteceram algumas situações um tanto quanto estranhas, assim, nesse ambiente. E uma dessas vezes aí, de madrugada, lá pelas 3 e tantas da manhã, eu tava no meu quarto, estava acordado ainda, vendo o celular, né? Aquele negócio, você vai dormir meia-noite, né? Quando você vê já são 3h30 da manhã, você tá ainda no celular, eu tava lá mexendo no celular, e aí eu ouvi uma voz dentro de casa, assim, alguém falando alguma coisa. E aí eu saí do meu quarto, olhei e tinha um corredor longo, né, que ia até os outros quartos. Meu quarto era o primeiro e tinha um corredor que ia até o quarto da minha avó e o quarto dos meus pais, que ficavam lá no fundo. E aí eu vi que a voz estava vindo de lá. E esse corredor ele era bem distante, assim, né, até chegar nos quartos, e tava tudo escuro. E aí eu fui ouvindo a voz e tal, fui seguindo a voz para ver quem é que tá, né, falando essa hora, né, 3 horas da manhã. Que estranho, tá todo mundo dormindo já. E aí eu botei o ouvido no quarto da minha avó e percebi que era ela que estava falando com alguém. E aí já sou meio assustado, né? Já tenho um pouco de medo. Eu falei, não vou abrir a porta porque eu vou me cagar todo, então eu não abri a porta. O que eu fiz? Fiz o que qualquer adulto faria, né? Naquele momento, qualquer macho ali faria, que é chamar o pai. Então eu chamei meu pai foi lá e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, a avó tá falando aí que sozinha, não sei o que tá acontecendo. E aí a gente abriu a porta junto, né? Porque daí dois, né? Você fica mais macho. A gente abriu a porta junto e minha avó tava realmente falando com alguém. E aí a gente foi entrando e aí a minha avó olhou pra gente e parou de falar. E meu pai falou, tá tudo bem, né? Aconteceu alguma coisa? Tá conversando sozinha essa hora e tal? E ela falou, não, é que eu tô tentando dormir, mas as crianças não deixam dormir. E aí eu já falei, puta que pariu, que criança? Não tem criança aqui? Que criança é essa? Que porra de criança? Criança, caralho, que criança? Que vai se foder, criança. Quero criança aqui, não quero. As crianças não estão me deixando dormir e tal. Aí meu pai caiu na besteira de perguntar, né? Quais crianças, né? Que criança? Ele não devia ter perguntado isso. E a minha avó falou, as crianças que estão aqui, né? Do lado da minha cama. E aí a gente olhou e não tinha nada, obviamente. E meu pai falou, mas não tem nenhuma criança aí. Ela falou, claro que tem, a cabeça das crianças estão aqui. Do lado da cama, estão aqui, não param de conversar, eu quero dormir, eu não consigo dormir. Tava brigando para elas pararem de conversar, que a cabeça delas ficam falando. E aí, naquele momento, meu pai olhou para mim, eu olhei para ele, a gente só fechou a porta devagarzinho, assim. E foi cada um para o seu quarto, e eu me tranquei no meu quarto.
e fiquei mais ou menos 2 meses sem dormir direito, achando que qualquer barulhinho, qualquer voz que eu escutava de madrugada era alguma criança ou cabeça de criança que estava no meu quarto. Então foi um pouco assustador. Enfim, esse aí é o meu relato. Muito obrigado pelo convite. E quem não conhece o canal Sítio Idoso, procura lá no YouTube que vai encontrar. Valeu! Caralho, lembrei agora da história. Ó, deu até arrepiada, velho. Hoje tivemos o relato de um dos maiores mitos da internet, o Cid, do site Não Salvo. E ele também tem um canal no YouTube agora. Se inscreva no canal dele que está aparecendo na tela e não deixe de dar o seu like, que apoia imensamente essa série, que é bem complicada de se fazer. Qual é o próximo youtuber que você deseja aqui no Relatos Sobrenaturais de Youtubers? E escreva abaixo seus relatos. Tenha uma ótima noite, minhas crianças. Olá, Sassá. Entre, seja bem-vinda e me diga, o que de bizarro, macabro ou sobrenatural ocorreu com você? Oi, Legião do Medo, eu sou a Sassá e hoje eu vim contar o que provavelmente é uma das situações mais desconfortáveis que já passei na minha vida. Pra quem não me conhece, eu sou inglesa. Durante minha infância e pré-adolescência, nós viemos para o Brasil e voltamos para a Inglaterra algumas vezes. A última vez que nós fomos foi em 2006. Nós íamos passar a virada do ano lá. Na Inglaterra é muito comum o pessoal pegar casas muito velhas e reformar e morar nessas casas velhas. No ano novo teve uma festa na casa de uns amigos do meu avô e a família inteira foi. Na época eu tinha 11 anos, então eu fui brincar com as minhas amiguinhas e meu irmão junto com os amiguinhos dele. Eu e meu irmão não temos tanta diferença de idade, então a gente sempre brincava junto. E aí a gente explorou a casa inteira, que era uma casa gigante. Uma amiguinha minha falou, vamos jogar videogame. Eu falei, beleza. Fui chamar meu irmão, porque era algo que eu e meu irmão adorávamos fazer junto de qualquer maneira. Eu procurei em todo lugar e não estava achando ele. O único lugar que eu não tinha procurado ainda era o sótão. Lógico. Então eu subi a escada pro sótão. E era o quarto do filho mais novo, se não me engano, que era adulto já. E aí eu chamei, falei, Tico, você tá aí? Alô? E nada. Eu ouvi barulho de alguém andando em madeira. Eu, conhecendo meu irmão, pensei, ele deve estar se escondendo de mim. Eu comecei a procurar. Era uma cama bem alta. Eu fui olhar do lado assim e tinha uma menina com um vestidinho preto, um aventalzinho e um chapeuzinho branco. Ela tava me olhando muito assustada. Eu falei, oi, você quer brincar com a gente? E ela simplesmente não respondeu. Eu estranhei. Aí eu falei, você não quer que eu chame alguém? E ela continuou só me encarando, até que eu fiquei chateada. E desci, encontrei meu irmão e a gente foi jogar. Aí liberaram os aperitivos, eu fui com a minha mãe comer. E eu falei pra ela, eu encontrei essa menina e ela me respondeu, eu fiquei chateada. Eu percebi que minha mãe ficou desconfortável. Eu falei, mãe, o que foi? E ela disse, nada, eu acreditei. Enfim, nós comemos, tal, da meia-noite, todo mundo comemorou. E aí, enquanto a festa continuava para os adultos, as crianças foram dormir. Tinha um quarto com um monte de puff, sofá, caminha, e aí, tranquilo. Desde que eu consigo me lembrar, eu tenho paralisia do sono. Ocorre em média de 3 ou 4 vezes por semana. E nessa noite, eu tive um episódio. Eu acordei e eu não conseguia me mexer. A cama do meu irmão estava de frente com o sofá que eu estava deitada. Eu vi, na ponta da cama dele, a menina que eu tinha visto mais cedo. Ela me encarou, ergueu o dedinho dela e pediu silêncio. Fiquei com medo, mas eu já estava acostumada. Muita gente já tinha me falado, já tinha procurado na internet que paralisia do sono tinha casos que ocorria alucinação junto. Então eu não dei tanta importância assim. Voltei a dormir, acordei no dia seguinte, estava tomando café da manhã com os meus pais. Normal. O meu irmão acorda, desce pra tomar café e vem conversar comigo. Meu irmão tinha 8 anos na época. Ele chegou em mim e ele falou, Fá, o que aconteceu ontem que você estava sentada na minha cama? E nessa hora eu percebi que estava rolando algo muito bizarro e comecei a realmente ficar com medo. Eu me controlei na hora, porque meu irmãozinho, cara, eu não ia falar isso pra ele. Eu falei, não sei, eu acho que eu tava sonâmbula. Eu falei brincando assim e ele desencanou. Mas eu fui direto falar pra minha mãe, falar que eu queria ir embora, porque tinha acontecido alguma coisa, não sei o que, eu contei tudo pra ela.
Aí tudo bem, alguns anos se passaram, tava tomando um vinho com a minha mãe de boa e a gente acabou voltando nesse assunto. Aí eu falei, mano, o que foi aquilo? Lembra que você ficou meio estranha, assim, aconteceu aquilo e tal. E aí ela me contou que quando ela, meu pai e minha irmã chegaram, minha irmã mais velha, contaram pra eles que uma empregada de 10 anos morreu lá, tipo, no século XVII. E eu procurei no Google, tipo, servos, século XVII, Inglaterra. E bizarramente tinha mulheres com a mesma roupinha que eu vi a menina usando. Então, esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Ambu, pelo espaço. Eu adoro o seu canal. E é isso aí. Boa sorte dormindo. Eu demorei umas 2 semanas para conseguir dormir sozinha de novo. Um beijo. Tchau. Esse foi mais um relato sobrenaturais de youtubers. Qual é o próximo youtuber que você quer aqui? Escreva nos comentários e em breve estarei indo para São Paulo para gravar um relato diretamente com o Cocielo. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar a série, que dá muito trabalho para ser feita, e claro, de se inscrever no canal da nossa convidada que está aparecendo na tela. Qual é o próximo youtuber a contar o seu relato? Tenham uma ótima noite, minhas crianças.